Bom, pessoal, então voltando aqui, né? Na verdade, não caiu foi o Vitor, quem caiu fui eu. A minha internet é que caiu e voltou. Aí deu aquele corte lá. Aí foi depois que eu percebi. Mas bom, a gente falou então do Fluminense, né? A gente fechou do Fluminense, tava falando só, né, que o Diniz realmente a busca dele por um título, né? Tem um time, né? Pra ganhar um título, tem um time aí pra ser campeão. É isso que a gente espera do Fluminense, né? Acho que é junto com o Corinthians, acho que são os Então, dois chegou times. o momento dele, chegou o momento com boas peças, volto a dizer, boas peças, bom elenco, boa reposição. Acho que o Fluminense se mexeu bem no mercado e o Fluminense tem tudo para brigar por todos os campeonatos esse ano. Acho que deve ser nessa história mesmo. Acho que o Fluminense e o Corinthians aí são os dois times, eu acho que mais desafiam o Palmeiras e o outro time que a gente vai falar agora, né, que é o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, que é o Flamengo, né? O Flamengo que tem, né, de longe, o melhor elenco do Brasil, né? Eu costumava até falar, né, que talvez o melhor time de 1 a 11 do Brasil é o Flamengo. O segundo, você pode fazer até alegar que o reserva do Flamengo seria também, talvez aí, né, um dos melhores times também do Brasil. Se botasse o reserva do Flamengo para jogar alguns campeonatos, ele faria boas campanhas também. Seria uma equipe forte aí para vários times do Brasil. Só que o Flamengo tem um porém, né? O Flamengo vem com uma troca de técnico, né? O Flamengo ganha, né? Dorival Júnior, ele chega, digamos assim, ele arruma, né, o trabalho no Flamengo, né? Ele é um treinador muito bem conceituado entre os jogadores, entre as comissões técnicas, entre as diretorias. Então essa confiança que as pessoas depositam nele permitiu, né, que o Flamengo pudesse montar o time que conseguiu vencer os campeonatos que ganhou. O time reforça ainda mais e o Flamengo dá uma jogada aí bem agressiva, né, no mercado, trazendo o treinador que teoricamente teria saído, né, do futebol brasileiro, que é o Vitor Pereira, né? Mas é compreensível, né? Acho que vale um pouco a gente falar um pouquinho sobre a história do Vitor Pereira também nesse ponto, né? Porque é, realmente a saída dele, eu acho que o que ele fala na entrevista, né, pode ter uma coisa ou outra escondida ali, né? Mas eu acho que é uma história meio plausível, né? Você sai, tudo bem, você tem todo um problema de vida e tudo mais, você sai do Corinthians, que é um time interessante, um time que briga, né? Tudo mais. Só que você tem a oportunidade que é assim, que todo treinador de futebol, quando ele trabalha, né, ele trabalha muito, ele luta muito. E se você for pensar, são poucos cargos dessa magnitude que ficam vagos no mundo do futebol. Eu falo todos, eu falo, por exemplo, se amanhã o Paris Saint-Germain ficar vago o cargo, ou o Manchester City, né, ou o Real Madrid, o cargo ficar vago, praticamente qualquer treinador que for oferecido cargo, ele vai tentar dar um jeito de entrar para esses times, né? Com algumas exceções, mas salvo aí algumas raras situações, todo treinador buscaria, né, uma situação como essa. Não estou comparando, é claro, o Flamengo com esses outros times, né? São situações diferentes, mas dentro do futebol brasileiro é algo parecido com isso, né? É uma oportunidade de uma equipe de elite, né? É um time que entra super favorito em todas as competições que vai disputar esse ano, né? É uma equipe que vai jogar o Campeonato Mundial de Clubes, é uma equipe que vai disputar quem pode fazer uma temporada inédita, né? Com uma conquista recorde de títulos. Então, uma oportunidade como essa não surge a todo momento, né? Aliás, são raríssimas, né? Então, eu compreendo a mudança. É óbvio, né, que talvez o Jorge Jesus, desculpa, o Vitor Pereira, ele argumenta a saída dele do Corinthians de uma forma que talvez desse a entender que ele não tinha como trabalhar no Brasil, né? Mas ele apresenta uma situação dessa para a família dele e uma possibilidade como essa, né, de crescer não só pelo clube em si, mas a proposta de crescimento, né? Uma boa campanha com esse time do Flamengo, né? Possibilita talvez mais para frente ele consiga até grandes cargos. Né? Se a gente for lembrar, é importante lembrar que o Jorge Jesus saiu daqui do Flamengo e foi treinar o Benfica, né? Saiu daqui e foi para Europa já treinar o Benfica, né? Não, ele estava sem, acho que ele estava sem mercado na época, né? Quando ele veio pro Flamengo e ele sai já treinando o Benfica. Então, ou seja, cresce muito seu nome depois, né? O que acontece depois no Benfica, aí já é uma questão com ele e tal. Mas o nome dele cresce e a oportunidade aparece. Então, quando você tem uma chance como essa, do seu ponto de vista profissional, eu não vejo nenhum problema. É claro que o torcedor do Corinthians
vai ficar chateado. O jogo Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro na Arena do Corinthians será um jogo bem conturbado. Se tiver na Copa do Brasil ou na Libertadores também serão jogos super conturbados. Mas eu acho que a melhor resposta que o Corinthians pode dar é jogando bem e buscando uma vitória sobre esse time do Flamengo. Então esse é o primeiro ponto. Depois o Thiago Vitor dá a visão dele sobre a situação do Vitor Pereira. E dito isso, eu acredito que o Flamengo, né, além de tudo, né, o Flamengo gasta, né? O Flamengo tem uma política de trabalho muito ofensiva, né, muito ousada, né? O Flamengo ele ganha dinheiro, ganha muito dinheiro com as vendas de jogadores, com as premiações de título, com patrocinadores. O Flamengo eu acho que tem o maior patrocinador do Brasil, não é, Vitor? Se não estou enganado, não é? O Mercado Livre lá, o Não, BRB, BRB, Banco de isso. Brasília, é o maior patrocínio do Brasil. Então, tem Eu o acho maior. que é. Tá muito parecido com o do Palmeiras, mas eu acho que é o maior hoje. Isso, ou seja, isso é importante falar também, pessoal. Bom patrocinador, quem consegue é o marketing interno do clube, né? O pessoal interno do clube que vende o clube para o patrocinador, mostra que é interessante contratar por aquele preço que estão pagando. Então, quem paga ali tá pagando caro porque o Flamengo falou que vale a pena botar esse dinheiro todo. Né? Então, tem todo o trabalho é todo feito, todo bem feito, né? Do começo, do topo até lá embaixo. E então o Flamengo pega boa parte desse dinheiro, uma parte até de forma agressiva, e investe em jogadores, contrata, e não para de contratar, não para de reforçar o time, continua indo no mercado, continua querendo mais jogadores. Por quê? Porque o Flamengo, eu acho que é uma conscientização interna, e eu não acho que tá errado isso não. O Flamengo, eu acho que tem uma ambição de ganhar tudo, de ser o primeiro time. Importante falar que não tem time na história do Brasil que ganhou o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Né? Então acho que o Flamengo tem essa ambição, acho que é essa a ambição do Flamengo, e além de tudo também a ambição de ganhar o Campeonato Mundial de Clubes até mais de uma vez. Né? Eu não falo ganhar um só, eu falo mais de um. Essa é a ambição final do time do Flamengo. Então, para conquistar isso, para conseguir chegar a esse nível que o Flamengo ainda busca, né? Porque todo mundo, todos os times tentam chegar no Flamengo, né? O Flamengo está tentando um nível maior ainda. Então você precisa gastar, precisa contratar, precisa ser bastante agressivo no mercado. E o Flamengo foi, né? O Vitor vai poder falar aí, né, dos reforços. Talvez o maior destaque seja o retorno do Gerson. Acho que é um jogador super interessante, já caiu muito bem. Flamengo, então, com a chegada do Vitor Pereira também busca isso. Eu vi um pouco de alguns jogos do Flamengo, gostei do que eu vi com o Vitor Pereira, né? O Flamengo vai ter, quando esse vídeo sair, eu acho que não vai ter começado ainda, talvez tenha começado, não sei, a Supercopa do Brasil, mas vai ter uma noção, né? O Flamengo vai para esse Campeonato Mundial pensando em ganhar mesmo, né? Vai enfrentar, óbvio, o Real Madrid é mais time, né? Uma equipe mais forte, mas entra pensando em ganhar. Não tem outra ideia. Esse time foi montado para esse jeito, né? Foi estabelecido dessa forma. Então, a busca é essa. A busca é essa, a meta é essa, não tem outra. O Flamengo precisa das metas, porque se o Flamengo, por acaso, em algum momento, deixar de atingir as metas que ele traça, que nós estamos falando de semifinais de todas as competições, mais um top 4, top 5 no máximo do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Isso numa situação desastrosa dentro do Campeonato Brasileiro, isso porque a busca é brigar por título em todas as competições, ganhar as Supercopas, né? O Flamengo tem um incentivo maior da Conmebol para o caso de vencer o Mundial de Clubes, então também importa do ponto de vista econômico a vitória do Mundial de Clubes. É um negócio assim bem interessante, né? O Flamengo, a gente até falou, quando a gente falou dos times paulistas, a gente falou que o problema talvez o Palmeiras possa ficar um pouco mais atrás por conta desse trabalho um pouco mais conservador, né, do grupo da Leila e dos seus comandados, enquanto o Flamengo, do outro lado, tem uma atuação mais agressiva no mercado. É claro que em caso de insucesso, o Flamengo sente muito mais o insucesso do que, por exemplo, o Palmeiras pode sentir. Então, joga, entre aspas, uma pressão, né, pro Vitor Pereira ter que dar resultado muito imediatamente. Né? O time já vem jogando bem, vem tendo boas partidas, é claro que o Campeonato Carioca, mas o que vem mostrando é interessante. Vamos ver no jogo contra o Palmeiras, acho que é um enfrentamento daquilo que o Flamengo busca, né, para esse ano, tipo, esse nível de enfrentamento, e depois vai buscar o Mundial de Clubes. O que você vê, Vitor? Primeiro essa história toda do Vitor Pereira, né, que a gente não tem oportunidade de falar agora, e essa situação aí do Flamengo, que você viu o Flamengo para esse ano de 2023.
Sobre o Vitor Pereira, eu vou ser bem rápido. Assim. Eu acho que ele erra em mentira a sua saída. Ele poderia ter falado, ter sido justo com o Corinthians. Ter falado assim, ó, do jeito que tá, porque assim, pelo o que eu soube, conversando com pessoas do Corinthians e pessoas mais ligadas também ao mercado de técnico, que o Vitor Pereira não gostaria de ter feito uma mudança meio drástica no Corinthians. Assim. Muitos jogadores que estão lá hoje, ele gostaria de tirar do time. Então, até pela idade, ele gosta de um time mais novo, um time com intensidade mais alta, um time com mais posse de bola. Então, assim, coisas que ali no Corinthians ele não via que ele ia conseguir. Ele tinha que mudar um pouco as características dele como treinador. E isso não óbvio, além do problema que ele tinha com a sogra, mas era um problema totalmente contornável, que foi o que aconteceu. Ele contornou esse problema para estar no Flamengo. Então ele mente, ele acaba mentindo, dizendo que tinha um problema com a sogra e não ficaria por causa do problema com a sogra, deixando isso como exclusivamente o principal problema. Tanto que hoje ele ganha menos que ele ganha no Flamengo, que ele ganharia no Corinthians, uma renovação. O Corinthians pagaria mais para ele do que paga o Flamengo hoje. Só que, compensação, ele tá no clube que oferece a ele a chance de você ganhar tudo. Que é o que eu espero do Flamengo. Não espero menos que o Flamengo. Acho que o Flamengo tem, eu não digo obrigação, assim, mas 80% dos campeonatos o Flamengo tem que ganhar. Porque o Flamengo é um time muito acima de todos da América do Sul. Um pouco abaixo do Palmeiras titular, do time do Palmeiras titular só. Assim, o Palmeiras titular é um pouco abaixo apenas do Flamengo. De resto, o Flamengo é muito acima de todos, da América do Sul, digo, até da América Latina, vamos colocar assim. Então, o Flamengo tem obrigação, para mim, de 80% dos campeonatos, o Flamengo ser o campeão. E perde o João Gomes, como sua peça de ele é um menino, mas traz um cara que, para mim, vai te entregar mais do que o João Gomes. Eu vou explicar por que daqui a pouco. Mas falando sobre o VP, o Vitor Pereira é isso. O Vitor Pereira não. Ele erra em mentir para o Corinthians, mas agora ir para o Flamengo não. Assim, o Flamengo hoje é o sonho de consumo de qualquer treinador. Qualquer treinador que queira deslanchar, eu acho que o Vitor Pereira tem sim. O Vitor Pereira não pensa em ficar 4, 5 anos com o treinador do Flamengo. Eu acho que ele pensa em ficar um ano, fazer uma grande temporada e abrir portas, assim, ganhando títulos e abrir portas para ir, de repente, para um grande clube de futebol europeu. Um exemplo clássico como foi o Sampaoli. Foi bem no Santos, sai para ir para o Atlético Mineiro e aí vai para ir para o Sevilha depois, para o Olympique de Marselha, né? Sevilha não, para o Olympique de Marselha depois. Que é um clube grande do futebol francês. Acho que o Vitor Pereira tem esse intuito. Ele tem o intuito muito de trabalhar na Premier League. Ele sempre diz isso, né? Que o sonho dele é trabalhar na Premier League. Então, acho que a cabeça dele é essa. Ele pensou muito em carreira. E quando veio o consulta do Flamengo, ele não pensou duas vezes em fazer uma boa temporada, ganhar tudo que for possível, que ele tem essas condições, já que ele tem 2,5 times ali para montar o Flamengo, e conquistar o título e ir embora depois, um ano, no máximo ficar 2 anos no Flamengo. Tanto que a conta dele é um ano, mas teoricamente uma acertada para ter uma renovação para um outro ano, mas não sei nem se ele pensa em ficar um outro ano, que de repente ele faz uma grande temporada e ganha quase tudo. Provavelmente vai aparecer propostas do futebol europeu para ele ir embora. Para ele voltar para o futebol europeu, principalmente a Premier League, que é onde ele tem o grande intuito da carreira dele. Eu acho que é isso, não tem muito. O Vitor Pereira é isso. Ele erra ao mentir pro Corinthians, mas não erra de repente em trocar de clube. Trocar o Corinthians pelo Flamengo hoje é normal, plausível. Qualquer treinador trocaria. Você, só uma coisa, você acha que você que tem essa coisa, você acha realmente que foi essa história mesmo que ele contou, que talvez não teve Foi, uma ele contou. discussão? Não. Ele não tinha um grande relacionamento com muitos dos líderes do Corinthians, mas até aí era uma coisa que os jogadores aceitavam. Porque ele é um cara que tem boas ideias de jogo, ele tem uma boa filosofia de jogo. E os caras aceitavam, apesar de, tipo assim, alguns jogadores não trombarem com ele, não aceitarem algumas coisas dele, mas é uma filosofia que fez o Corinthians um time competitivo. O Corinthians liderou o Campeonato Brasileiro por um tempo, ficou no encalço do Palmeiras, por muito tempo foi G4, termina na quinta colocação, mas ali brigando muito forte. Na quinta não, o Corinthians termina em quarto, desculpa, o Corinthians termina em quarto no Campeonato Brasileiro, né? Porque o primeiro foi o Palmeiras, o segundo foi o Inter, o terceiro foi o Fluminense, o quarto foi o Isso, Corinthians. isso.
É. Então, o Corinthians termina em quarto, por muito tempo foi segundo, brigando pelo título. A Libertadores e o Paulista foram abaixo, porque ainda ele estava entendendo o time, teve muitas lesões, mas quando ele teve o elenco, entendeu a filosofia dele e ele teve as peças que ele queria, que praticamente o elenco do Paulista da Libertadores era um. Do meio do brasileiro para frente, ele tem 9 jogadores. Chegam 8, chega Júnior Moraes, chega Maicon, chega Matheus Vital, chega Romero, chega Ramiro, chega Fausto Vera. Assim, ele tem uma mudada no elenco. Quando ele consegue mudar um pouco mais do elenco, o trabalho dele entra também na cabeça dos jogadores, é muito competitivo. O Corinthians teve uma derrota no Campeonato Brasileiro em Itaquera. Foi pro Palmeiras só. Teve só derrota pro Flamengo na Libertadores. Ele teve 2 derrotas jogando em muitos jogos. Ele teve quase, provavelmente, 100% jogando em casa. Fora, oscilou, mas mesmo assim o Corinthians foi competitivo. Então, assim, os jogadores entenderam a filosofia dele e o Corinthians foi muito competitivo. Não tinha não era um Corinthians de brilho, Corinthians que dava espetáculo, mas era um Corinthians muito competitivo e brigava de igual com qualquer time. Tanto que na final da Copa do Brasil, o segundo tempo, o Corinthians praticamente engole o Flamengo totalmente fechado, ele empata o jogo, poderia ter virado e acaba fazendo os pênaltis na final da Copa do Brasil. Mas assim, é um treinador de uma boa filosofia, ele sai muito, o pensamento dele foi esse. Não vou ficar porque teria que ele queria meio que revolucionar o Corinthians. Então, assim, em relação em relação a peças, muitos jogadores ali ele queria tirar do time. Ele viu que ele não conseguiria, e aí ele deu uma desculpa maior, mesmo recebendo mais, uma desculpa maior, e de repente, porque ele achava que conhecer outro elenco ele não conseguiria, até porque os caras estão mais velhos esse ano. Os caras, o Renato Augusto, os caras vão estar mais velhos, a quantidade de jogos. Ali ele teve uma quantidade de jogos menor, dessa vez ele vai ter uma quantidade de jogos maior no Corinthians. Mas então, foi isso que ele saiu. Ele vem pro Flamengo, onde ele tem 2 times e meio. Onde ele tem praticamente muitas peças, várias variações de jogo. Vai ter a volta do Bruno Henrique no meio do ano. Assim, tem a saída do João Gomes pro Gerson. Por que melhora para mim o time? Porque o João Gomes era um cara que, assim, o Gerson é um cara que consegue controlar mais o meio campo do que o João Gomes. Essa passagem do Gerson na Europa traz o Gerson uma bagagem de um cara que controla mais o meio campo. O Gerson é um cara que já conseguia controlar antes. Essa passagem dele ao futebol europeu, e se engana quem acha que o Gerson foi mal nessa passagem do futebol europeu. A temporada dele, primeira com o São Paulo, muito bem, ele começa no meio campo, ele assim, foi coringa lá mesmo, porque ele atuou em 3, 4 posições e atuou bem. Começa como ele foi primeiro volante, vai para segunda, ele chegou a ser meia, de meia ele vira um ala esquerda com o São Paulo para jogar com 3 zagueiros, ele termina a temporada como ala esquerda, fazendo gols, chegando na área, pisando na área como ala esquerda, vindo para o meio para controlar jogo. Então, assim, para mim, o Gerson volta muito melhor do que estava antes. Uma noção maior de controlar o jogo. Isso vai ser muito bom para o Flamengo. Quando o Flamengo, provavelmente, estiver sendo pressionado, ele vir controlar o jogo, uma coisa que o Flamengo fazia muito. E o João Gomes, por ser um menino, ainda não tem essa noção. É um cara mais de força, de chegar na área, diferente do que é o Gerson, que é um cara mais que vai chegar na área, mas é um cara que de passe, de trabalhar por trás, de rodar a bola. Então, assim, até para o Flamengo vai enfrentar sempre defesas fechadas, todos os times muito fechados contra o Flamengo. Então, ter o Gerson até melhora nesse ponto o time do Flamengo. Por isso que eu acho que o Flamengo, a tendência do Flamengo é ser melhor com o Gerson do que foi com o João Gomes. E tem ainda, assim, a Arrascaeta até melhor, fez uma boa Copa do Mundo. Assim, jogou pouco, né? Jogou só o jogo contra Portugal, mas entrou ali no final. Deu uma melhora no time, mas não foi tão contundente. No jogo contra Gana, que acabou sendo eliminado, acaba passando a Coreia. Ele já faz mais demais, né? Ele faz a diferença, mas é tarde demais. Sim, já foi mais contundente, já aparece mais. Então, assim, o Rascaeta é melhor, o Pedro melhor com uma passagem pela seleção, também jogando Copa do Mundo, com mais experiência, o Everton Ribeiro idem, até o Gerson e o Everton Ribeiro controlando mais no meio campo, com o Gabriel também. Então, assim, acho que o Flamengo, acho que o Ayrton Lucas deve virar titular, Felipe Luiz deve ser reserva, temporada, deve muitos jogos do Ayrton Lucas ser titular, até pela força física, ser mais novo,
o Flamengo ter contra-ataque contra o Ayrton Lucas ser mais rápido na recomposição. É um cara que mais novo, tem muita força física para lateral, até para apoiar. Vai ter o Varela, que é um cara que é até melhor que o Rodinei na marcação. Que apoiando o Rodinei era melhor. O Rodinei foi um cara que cresceu muito ali no Flamengo na época do Dorival. Mas o Varela é um cara para marcar mais uma consciência tática melhor do que o Rodinei. A tendência é o Flamengo mais. E aí tem essa briga na zaga. Eu acho que assim, tem a volta do Rodrigo Caio. Agora ainda vai demorar um pouco até pegar ritmo. Mas é um cara que inteiro briga muito para ser titular, porque tem um cara que tem noção de posicionamento, noção do passe para quebrar linhas, como é o Davi Luiz, e tem a crescimento do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno vem do Bragantino, é um cara que, assim, para mim, a contratação pontual do Flamengo. O ano passado já fez alguns gols, um cara bom na marcação, bom na bola aérea, e também é um cara que assim, tá crescendo muito. O Léo Pereira termina muito bem, né? Não tem como não dizer, o Léo Pereira, zagueiro canhoso, também sabe construir, mas o Léo Pereira defensivamente é pior do que o Fabrício Bruno. Então pode ser que a longo prazo o Fabrício Bruno vire titular ali junto com o Davi Luiz. Acho que no começo da temporada deve começar o Léo Pereira, até por ter terminado bem a temporada, mas acho que a longo prazo o Fabrício Bruno, a longo, médio prazo, o Fabrício Bruno deve ser titular. E tem ainda Marinho, tem Cebolinha. Espero mais do Cebolinha também. E eu acho que o Cebolinha agora com uma pré-temporada, o Vidal também numa pré-temporada. O Vidal eu já espero um pouco menos, né? Até pela idade, o Vidal vai ser um cara que vai entrar mais pra controlar jogo, não é mais aquele Vidal que era do futebol europeu, que chega na área toda hora, é um cara mais vir por trás para controlar o meio campo, dar um suporte mais no meio campo. Então o Flamengo vem muito forte de novo para tentar conseguir manter as suas peças. Santos vai ter a companhia do Rossi futuramente, o goleiro do Boca também esteve não sei se ele foi, acho que ele não foi para a Copa não foi goleiro, mas é um goleiro que vira e mexe, está na seleção argentina, bom goleiro. Três goleiros da Argentina foi o Rulli, né, que é o goleiro do Villarreal, o Armani do River e o Dibu Martinez, né, que é o do Aston Villa. Mas é um cara que vira e mexe, está na seleção, um goleiro também muito bom. Mas eu não espero o Flamengo, a não ser ganhando quase tudo, acho que é meio que obrigação, pelo que o Flamengo se moldou e contratou ali. O Acho que Flamengo tirando o Mundial de Clubes, todos os torneios ele é o favorito, né? é o favorito, exato. Tô no Mundial do Clubes, ele enfrenta o Real Madrid, o resto é o favorito a conquistar ali. E o Vitor Pereira pode praticamente, em menos de 3 meses, ter 3 títulos, né? Conquistar o Mundial de Clubes, a Supercopa, o que a gente está fazendo antes de acontecer o jogo, tem também a Supercopa do Brasil, também a Supercopa a Recopa Sul-Americana, que ele fez Independente Del Vale. Então ele pode ter 3 títulos além do Campeonato Carioca, né? Assim, ele pode ter 4 títulos em 3 meses. Já assim, já ajuda muito, ainda tendo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, que o Flamengo defende o título para se jogar. Então o Flamengo é favorito nessas todas as competições, óbvio, como você disse, tirando o Mundial de Clubes, que ele enfrenta o Real Madrid, que é um nível acima do dele. Mas eu não espero menos que isso do Flamengo. E o Vitor Pereira não há filosofia diferente. Né? Eu acho que o Flamengo deve ter uma marcação mais. Com o Dorival, às vezes não tinha muito marcação alta, os 3 da frente, que eram o Arrascaeta, o Pedro e o Gabriel, às vezes que é o Gabigol, respiravam muito, ficava às vezes muito tempo sem marcar. Eu não sei se o Vitor Pereira vai ser isso, não. Em alguns jogos pode ser que um deles saiam do time, para de repente entrar mais um meio campista, porque o Vitor Pereira gosta dessa marcação alta, um time com intensidade lá em cima, e esses caras da frente não são caras que fazem a marcação alta sempre. Então pode ser que um deles se sacrifique, às vezes, o Pedro desça um pouco mais, ou o Gabriel desça um pouco mais para fazer essa marcação, ou até o próprio eles se revezem, né, para descer para fazer essa marcação, ou a marcação alta ter. Então, assim, até o Gerson, eu falo que o Gerson vai ser importante, porque aí o Gerson você tem uma imposição física maior com o Gerson no meio campo, que é um cara alto, de imposição física maior, um cara que controla mais o meio campo para enfrentar os adversários, principalmente vão ter contra-ataque, o Flamengo ter um pouco mais do controle do jogo. Eu vejo também bem por essa história. Acho que o Flamengo, acho que é importante destacar isso, né? O Flamengo, ele se encontra num ponto aonde todos os clubes brasileiros gostariam de estar, não no ponto de vista
de força, de equipe econômica. Eu falo sobre o ponto de vista econômico e financeiro. O, é óbvio, né, que não tem como o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Então ele vai com ele tendo profissionais que sabem trabalhar essa força que tem a maior torcida do Brasil, significa também ter o maior público que assiste a sua camisa, né? Que compra, que usa, que conhece a sua camisa, né? Então, é óbvio, né, que isso vai retornar mais dinheiro pro Flamengo em termos de imagem, de patrocinador, em termos de transmissão, né, de televisão. Isso é natural. Mas o Flamengo se encontra hoje, isso é importante falar, numa situação que muitas equipes buscam chegar no futuro. Né? Algumas equipes hoje, né, realizam um trabalho, umas tentando por meio da SAF, né, mas em último caso, a SAF, a meta da SAF é exatamente essa, transformar, ter uma equipe que seja forte, que se sustente pela força da sua própria imagem, né, e o seu investidor passa a lucrar, né, com o clube, e o clube se consiga andar com suas próprias pernas, né? E, então o que o investidor faz é cobrir esse buraco. Outros clubes, né, eu costumo até sempre falo do exemplo do São Paulo, seguem um caminho mais difícil, né, que enxugar, encurtar as suas dívidas, acertar a O situação Flamengo financeira. passou por isso, né? O Flamengo Isso. começa em 2013, esse enxugamento, e a época áurea do Flamengo é 2019. Como demorou, né? Foram 6 6 anos. anos, 6 anos que o Flamengo ganhou pouco, ou não ganhou, quase não ganhou. O Bandeira de Melo, para mim, como presidente, não ganhou. E vai ganhar na gestão do Rodolfo Landim depois, em 2019, que ele já herda praticamente o Flamengo com as contas em dia, né? Quando de repente, né, eu lembro que em 2019 saiu, eu lembro que saiu uma notícia na ESPN trazendo o orçamento para investimentos de clubes no ano. E o do Flamengo era o dobro do Palmeiras. O Palmeiras já era o maior do Brasil, mas o Flamengo tinha o dobro de valores para. Foi quando trouxe aquele monte de gente, né? Mas é exatamente isso. Então, o que eu falo, por isso que eu posso falar isso, né? Porque às vezes a pessoa tá assistindo e fala, puxa, o Flamengo, né? Que o Flamengo é inalcançável, né? O Flamengo tá anos à frente daquilo que todos os clubes brasileiros estão correndo atrás hoje. A expectativa do futuro é essa, que nós temos várias equipes brasileiras nessa mesma situação, com grandes elencos, atraindo, né, maior, inclusive crescendo. O futebol brasileiro cresce muito, né, com isso, trazendo mais craques internamente, né, inclusive já está o trabalho, né, do atual presidente da CBF buscar a venda dos direitos dos campeonatos que disputam aqui no Brasil para países no estrangeiro, né, para serem assistidos de fora, é essa, né? É buscar que no futuro todo mundo chegue nessa situação que o Flamengo tem. Nós temos vários, entre aspas, Flamengos, né, dentro do futebol, várias equipes super saudáveis financeiramente, com força para brigar. E aí nós temos um campeonato cada vez mais difícil, voltando a ser o campeonato disputado, como sempre foi, o Brasileirão, né, mas num nível muito maior do que o que era no anos atrás. Então, eu gosto de fazer essa ressalva para as pessoas às vezes entenderem, né, que é um negócio que leva tempo, não é algo de hoje, é algo que talvez possa levar mais um tempo. Então, durante esse período, realmente terá esse domínio do Flamengo. A tendência, né, nós temos domínio do Flamengo, talvez com o Palmeiras chegando, vamos ver se alguma SAF consegue igualar, né, Fluminense e Corinthians, vamos ver qual que vai ser o impacto financeiro desse investimento todo deles, vai depender da campanha. Então, tem todo esse caminho, né, que então por enquanto, o Flamengo ainda deve comandar nessa situação, por isso até essa agressividade nos investimentos, para tentar se manter como o dominante, conquistando os títulos para provavelmente poder evitar que outras equipes cheguem e consigam se estabelecer rapidamente no mesmo nível que eles, sabendo que isso vai acontecer em algum momento no mundo, e aí vai depender da qualidade do trabalho da comissão técnica mais diretoria, né, nesse trabalho todo. Por isso que é tão importante, né, você saber quem é o seu diretor de futebol, quem é o pessoal que trabalha lá no seu marketing do clube, marketing interno, marketing externo, quem está trabalhando lá, porque são pessoas que vão ditar o rumo do seu time, pelo menos nos próximos, não no jogo seguinte, mas daqui a 5, 7, 8 anos. Entendeu? Então é importante ter essa ideia, né? Que muitas vezes nós, né, o brasileiro, naturalmente não tem esse tipo de compromisso. Bom, pessoal, então é isso, né? É isso, a gente falamos sobre os clubes do Rio de Janeiro, né? Sobre os 4 clubes do Rio de Janeiro, teremos os 4 de volta.
Muita expectativa para esse primeiro ano do Vasco, efetivamente na SAF, para o Botafogo segurando na SAF, para o Fluminense que vem com muita força, né, por um investimento muito grande, com o melhor técnico do Brasil, acho que o Diniz ainda é o melhor técnico do Brasil, né, em termos talvez assim brasileiro, né, acho que hoje ele rivaliza com alguns, né, rivaliza com a Abel, rivaliza com o Vitor Pereira, mas acho que ele, na qualidade, no trabalho cru em si, acho que talvez ele seja o melhor treinador, né, talvez desse o mesmo time para os três, ele se destacaria talvez dos três, muito provavelmente, talvez junto com a Abel ali, o Vitor Pereira talvez um pouquinho atrás até, não ouso até dizer, isso é até história para outro momento, mas é algo até interessante para a gente pensar. E o Flamengo, é claro, buscando tudo, né? Até a campanha, esse quinto lugar no Brasileirão, não pode ser considerado como um trabalho bem feito, considerado até como um trabalho ruim, até pode ter sido um dos fundamentos para a troca de treinador lá na Gávea. Então, eu vou encerrando por aqui, agradeço muito, pessoal, vou deixar o Vitor encerrar, para ele falar as tratativas finais, e muito obrigado pela participação, né? Como sempre, aquele like, comentar, se inscrever, sempre é muito bom, tamo junto. Valeu. E vai daí, Vitor. Encerra aí o podcast hoje. Bom, obrigado, pessoal. Boa semana a todos. Compartilha aí com a gente também o vídeo. Curtam, ativem o sininho aí para receber notificações, não só desse canal, mas do outro canal que meu irmão também continua aí com as lives. Mandem aí sugestões, críticas. Sempre estamos abertos a tudo, sempre com muita educação, como eu sempre digo. Fiquem com Deus. Boa semana. E se vocês quiserem ouvir, saber, estamos abertos aí, só mandar que a gente traz para vocês as notícias e as informações. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Já sabe, mundo dos games, mundo do futebol é aqui com a gente. Fui!